Estamos de volta com o seu jornal Prêmio News e, como você sabe, todos os dias nós trazemos aqui um especialista para trazer ainda mais conhecimento e ferramentas que podem ser úteis no seu dia a dia. E hoje estamos com ele novamente, o Dr. Renato Sanches, que nos traz um novo assunto. Bem-vindo novamente, meu caro. Obrigado, senhor Henrique. Hoje a gente vai falar sobre alguns direitos da mulher gestante no ambiente de trabalho, é isso? Exatamente, senhor Henrique. Principalmente na questão do último julgamento ali disposto pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi identificada por meio da movimentação e mobilidade do ingresso de uma ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, onde se questionou a constitucionalidade da norma prevista no artigo 394A, incisos 1 e 2, que tratavam basicamente do quê? Basicamente das possibilidades trazidas pela própria reforma trabalhista no que tange ao trabalho da mulher gestante em ambientes insalubres. Cabe destacar ao nosso telespectador e internauta o que é o trabalho insalubre. Todo trabalho insalubre é aquele trabalho desenvolvido em locais ou condições em que se apresentam ali nocividades à saúde das pessoas. Um exemplo bastante comum são os trabalhos em situações de altas temperaturas, como frigoríficos, a relação dos metalúrgicos também, mulheres que trabalham e desenvolvem o seu labor ali na limpeza, com contato direto com muitos dos produtos químicos e agentes biológicos também, que podem afetar a sua saúde a longo prazo. A grande diferença, basicamente, que a insalubridade, ela gera os danos, os possíveis danos a longo prazo. Então, o STF, ele se posicionou no sentido de contemplar que o pedido feito por essa confederação, que tem um status similar a sindicato, né, de que a norma trabalhista ela viola a Constituição Federal, pois um dos preceitos da própria Constituição Federal é a promoção e proteção da mulher gestante e do seu nascituro, do bebê que ela carrega. Muito bem. Inclusive, só para que fique claro, esta foi uma alteração que ocorreu dentro da reforma trabalhista e aí depois foi tomada essa decisão agora, frente a alguns estudos, alguns acontecimentos, para que isso não acontecesse mais. Ou isso já tinha antes da reforma trabalhista? Exatamente, senhor Henrique. Essa alteração de lei, a reforma trabalhista, cabe pontuar, como dissemos em programas anteriores aqui, ela afetou mais de 100 artigos ali. Para muitos estudiosos do direito que militam na área da justiça do trabalho, eles compreendem que a reforma trabalhista ela trouxe diversas precariedades ao próprio trabalhador. Dentre elas foi identificada ali a própria questão, como o senhor Henrique colocou, frente à ausência de proteção no ambiente insalubre. Cabe pontuar que anterior à reforma, já existia a proteção integral da mulher, onde não se possibilitava que a partir do conhecimento da sua gravidez, ou seja, da concepção ali, o momento em que ela descobre estar grávida e comunica o seu empregador, ou mesmo sem comunicar, ela já não pode mais estar inserida em locais insalubres. Com o advento da reforma, em novembro de 2017, todo esse período até agora, foi alterado esse dispositivo legal, essa norma em especial que trata da proteção da mulher. Ou seja, ela poderia trabalhar em locais insalubres e, se estivesse totalmente contrária a essa determinação do empregador, do patrão, ela deveria trazer um atestado médico, do médico de sua confiança, apresentar para o empregador que não teria condições, que aquele trabalho poderia afetar negativamente a sua gestação e mesmo posterior a isso, a sua lactância. Então, como dito pelo senhor Henrique, o cenário anterior, ele protegia. O cenário posterior de reforma abria essa vulnerabilidade a essa mulher e agora o Supremo Tribunal Federal compreendeu que realmente essa alteração ela prejudica a mulher e voltamos para o status anterior. Uma excelente vitória, né, para todas as trabalhadoras do nosso país, porque imagina só a situação de uma pessoa que tem pouca informação, geralmente ganha pouco, tem que trabalhar lá um trabalho braçal e muitas vezes com medo de perder a oportunidade profissional, se vê ali na obrigação de continuar desenvolvendo o seu labor sem se preocupar com a sua saúde ou a da criança que vai nascer. Então, muito importante que permaneça da forma que está agora, né, doutor?
Exatamente, Henrique. Tão importante quanto isso é preservar essa mulher gestante, é preservar o futuro da nação, pois ali essa mulher gestante está carregando o futuro ou a futura brasileiro e brasileira. Então é importante destacar que a proteção, ela é uma proteção que, como vinculado nos programas anteriores e trouxemos aqui, também é uma vitória da militância dos direitos humanos internacionais, dos direitos fundamentais contidos na nossa Constituição Federal, além mesmo das próprias leis que versam sobre a questão da mulher na sua legislação trabalhista e agora com esse reforço do Supremo Tribunal Federal em declarar a inconstitucionalidade dessa norma, em especial, como dito anteriormente, o artigo 394-A da CLT, incisos 1 e 2. Muito bem. E o que a gente pode falar a respeito da licença maternidade? Também é um direito muito útil que vem sendo utilizado aí, com certeza o que a gente não quer é que se perca, né? A gente quer que continue esse fundamento sendo estabelecido. Exatamente, Henrique. Cabe pontuar que ao longo da história as mulheres sofreram e ainda sofrem muita discriminação no ambiente laboral, no seu ambiente de trabalho, né? A própria licença maternidade, ela vem ali para trazer o quê? Uma estabilidade à mulher gestante. Logicamente que a licença maternidade se inicia posterior, mas cabe pontuar e destacar que a partir do conhecimento de que a mulher está grávida, ela inicia um período de estabilidade gestacional, chamado de estabilidade provisória, ou seja, uma estabilidade que dá a ela todas as garantias de se manter no trabalho, que só pode ser violada mediante a conduta da gestante em aplicar uma falta grave, que pode ensejar ali uma dispensa por justa causa. Mas partindo desse princípio que tudo é cumprido da maneira prevista em lei, ela tem a estabilidade provisória e a licença maternidade pode ser requerida até 28 dias antes da previsão do parto e no próprio momento do parto em si, ela tem ali 120 ou 180 dias, né? 120 é o comum previsto pela legislação e pode ser ampliado por mais 2 meses ali, os 180 dias, sendo a empresa configurada como empresa cidadã e também tem os benefícios fiscais envolvidos. Doutor Renato, então quer dizer, tem uma dúvida muito constante entre as pessoas que envolve essa temática, que é o seguinte: às vezes a gestante, ela tem o bebê e fica com a insegurança de que quando ela voltar às atividades profissionais, ela pode ser dispensada. Essa imunidade, ela se estende por mais algum tempo depois que ela retorna ao ambiente de trabalho? Sim, tem essa possibilidade, sim. A própria estabilidade, ela se inicia no momento do conhecimento e perdura 5 meses posterior ao nascimento do bebê. Muito bem. O que mais que a gente pode destacar de conquistas dos trabalhadores e principalmente das trabalhadoras na atualidade, que foram melhorias conquistadas aqui no nosso país, desde feita ali por Getúlio Vargas, a CLT, né, as mudanças foram acontecendo. O que a gente vê de novidade e o que, na sua opinião, como um defensor da pasta de direitos humanos, que a gente pode esperar para melhorias aos trabalhadores? Maravilha, Henrique. É um ponto muito importante sempre destacar que sempre que tratamos de direito do trabalho, ele também está totalmente relacionado com os direitos humanos no ambiente internacional e os direitos fundamentais e direitos sociais no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, o trabalho, além de proporcionar dignidade às pessoas, é um direito das pessoas elas terem a oportunidade de desenvolver o seu trabalho, o seu labor ali com aquilo que elas têm a sua vocação e também para a sua subsistência, né? A própria CLT do ano de 43, como bem colocado pelo senhor Henrique, ela traz naquele momento ali uma série de mecanismos que protegem e preservam a dignidade do trabalhador frente a possíveis arbitrariedades do empregador, do patrão. Ou seja, muitos dizem que a CLT ela é antiga, ela é desatualizada, só que é um documento que foi ali preparado no âmbito da preservação da dignidade do trabalhador e da trabalhadora, e ao longo desse tempo ela também sofreu diversas modificações para tentar buscar modular essa distância e com o passar do tempo, o que possibilita que as relações de trabalho que foram evoluindo também foram atendidas, né? Quanto às questões próprias da reforma trabalhista ali, o que se tem
até o momento é que muitas dos dispositivos que são entendidos como inconstitucionais estão para serem julgados no próprio Supremo Tribunal Federal, para verificar ali se os avanços obtidos com a CLT não estão sendo objeto de um retrocesso legislativo, né? A partir disso também cabe pontuar que o papel dos sindicatos, das confederações, em buscar, por meio da sua aglomeração ali de pessoas, a luta constante com os empregadores e os sindicatos patronais também, para que possam modular e chegar a um ponto comum de preservar o direito das mulheres, dos homens, para que todos tenham a dignidade no seu ambiente laboral. Um ponto em especial que podemos destacar aqui são os próprios avanços de possibilitar ausência discriminatória entre valores e salários entre o trabalho da mulher e do homem, que sempre tem sido um objeto de análise. Isso muitas vezes tem de ser levado ao judiciário, porque muitas empresas acabam não cumprindo, e as questões próprias do assédio moral e assédio sexual que muitas mulheres e homens também recentemente vêm sofrendo no ambiente de trabalho. Mas tudo isso tem sido modulado e a conduta das empresas está sendo convergida para uma questão de aprimorar essas questões para evitar futuras ações trabalhistas e também acionamentos judiciais desnecessários. Muito bem, doutor Renato. Apenas para terminar esse assunto com chave de ouro, eu acho muito importante a gente ressaltar a funcionalidade e também a desenvoltura do órgão do Ministério Público do Trabalho, né, que vem fiscalizando, e o que a gente espera é que cada vez mais eles estejam aí atuantes nesse mercado, e inclusive tem até um aplicativo de celular chamado Pardal agora, recentemente, para ajudar os trabalhadores, né? Perfeito, senhor Henrique. Cabe pontuar o papel do Ministério Público do Trabalho nas questões no âmbito coletivo, no âmbito macro, assim, quando uma empresa ela está desenvolvendo uma conduta ali que não afeta uma pessoa em especial, mas afeta todos os trabalhadores naquela empresa ou naquele grupo empresarial, os trabalhadores eles podem se unir, fazer essas denúncias, relatar essas questões discriminatórias, desrespeito ou violações de direitos pelo próprio aplicativo, como o senhor Henrique comentou, ou podem comparecer presencialmente também na estrutura própria da Procuradoria do Trabalho, que é o termo técnico, mas não deixa de ser o Ministério Público do Trabalho, que está lá para receber os trabalhadores que sofrem violações no sentido coletivo, e para aqueles que sofrem uma violação direcionada, individualizada, procure o seu advogado de confiança, que ele vai lhe apresentar todas as estratégias ali e verificar também se há a necessidade do ingresso de uma ação ou se a própria conduta que o trabalhador vê como discriminatória não passa mesmo de uma previsão normativa, tá bom? Então, procurem o conhecimento vai possibilitar que vocês compreendam essas relações. O Ministério Público do Trabalho está à disposição, assim como os seus advogados de confiança. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Prazer. Mais uma vez, tenho certeza que ajudou muitas pessoas e trouxe aí o conhecimento necessário para que as pessoas vivam melhor. Fico feliz. Essas foram as notícias e informações do Premium News dessa edição. Continue com a programação da Rede Premium TV e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!